Quero desejar à igreja, aos meus amados e queridos irmãos, uma noite muito abençoada. Eu queria também aproveitar a oportunidade de externar o quanto eu tenho estado com saudade da igreja e dos irmãos, em função de eu não ter podido estar com os irmãos no templo nesses dias. Mas me alegra muito poder, nesta oportunidade, nesta noite, a partir de hoje, a partir desse momento, estar podendo ver, mesmo que de forma virtual, falar, conversar com os irmãos nesta noite e externar a minha saudade. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer ao irmão Zenildo, ao irmão Jorge Henrique, José Henrique, à irmã Eliane, à irmã Maria Helena, e tantos outros irmãos, a irmã Elizabeth. São pessoas que não têm podido estar no templo e por isso está bem distante da gente, mas que a gente não esquece dos irmãos, tá? Não vou citar todos os nomes, porque tomaria-me muito tempo, mas eu quero dizer que eu sinto muita saudade dos irmãos. E a honra de poder estar comunicando a palavra de Deus nesta noite, ela é sem medida. Sinto-me muito honrado sempre em poder estar falando da palavra de Deus. Tenho estado um tanto ocupado nesses dias, porque me atrevi em fazer 2 cursos em EAD. Estou me licenciando em letras pela Estácio, agora já tenha me formado em letras e agora estou fazendo licenciatura de forma EAD, ou seja, ensino à distância. Isso nos ocupa bastante, porque é muito complicado fazer curso à distância do que fazer presencial. Mas também estou fazendo formação para o ensino religioso. Eu também estou fazendo esse curso, tive a oportunidade de fazer, estou fazendo, e por isso tenho estado com bastante atividade, fora o trabalho secular que eu faço. Mas esses trabalhos, essas atividades não me impedem de estar orando pelos irmãos, e isso me faz sentir muita saudade. Então quero abraçá-los, mesmo que virtualmente, e dizer que os amo muito. Pastor Everaldo é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, consideração e amor. Tenho orado pelo irmão, pelo amigo, pelo colega nesses dias, para que Deus possa estar guardando sempre a vida do irmão, e eu sei que está. A todos os meus outros colegas pastores da igreja, que Deus possa abençoá-los abundantemente. Amado, foi-me dado aí o privilégio, a oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus dentro do tema de missões nacionais. E é um tema bastante rico, é um tema muito importante. E eu queria compartilhar a divisa, estou aqui abrindo a minha Bíblia, ainda bastante dificuldade para lidar com a internet, com as mídias sociais, não tenho muita vivência. Ultimamente tenho estado um pouco mais ligado à internet por motivo de força maior, digamos assim, Então nós ainda somos bastante leigos, mas vamos abrir as nossas Bíblias para lermos a divisa, que eu acredito que todos já conhecem, Não é um texto difícil de gravar, mas eu faço questão de abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a divisa para Junta de Missões Nacionais nessa campanha 2019. E vamos abordar essa divisa
dentro do tema, que também é o tema da campanha 2020, melhor dizendo, da campanha 2020 de missões nacionais. O tema é Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Gostaria de estar orando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando ao Senhor, elevar a nossa palavra aos céus nesta hora. Querido e amado Deus, louvado e engrandecido seja sempre o teu nome, Pai. Obrigado por esta oportunidade de podermos estar abrindo a tua palavra e refletindo, meditando nela, para a glória do teu nome, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para a salvação de todos aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Que esta noite seja uma noite aceitável. Visita a tua igreja, o teu povo, visita os enfermos com providência de cura segundo a tua vontade. Dirige os meus passos, os nossos passos, e guarda-nos, ó Deus. Aplicas a tua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o texto lido na carta de João faz uma declaração bastante óbvia, digamos assim, esclarecedora, mas muito real dentro da nossa própria experiência, na experiência que temos de vida e nas realizações desse Criador maravilhoso que é Deus. Ele, portanto, nos amou primeiro, de fato. E falar do amor de Deus, eu diria que é muito fácil, né? Porque Deus, ele é amor em essência. Então, tudo que provém do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, está recheado de amor. Porque ele é essencialmente amor. Deus é amor. Então, tudo que provém dele para nós, independente do que seja, provém recheado de amor. Então, falar do amor de Deus é fácil, não é difícil falar do amor de Deus. Agora, entender o amor de Deus é difícil. Entender o amor de Deus é difícil porque é um amor incompreensível. É um amor que extrapola o nosso ser, a nossa razão, o nosso raciocínio. É um amor, na verdade, que Deus tem por nós, que recebemos de Deus na íntegra, sem nenhum tipo de falha. É um amor perfeito. No entanto, não amamos como Ele ama. É impossível amarmos como Deus ama. Amar com o amor de Cristo, como está escrito em algumas camisas do Radical, por exemplo, amar com o amor de Cristo é algo impossível. Impossível. Não há como amar com o amor de Cristo, porque nós somos imperfeitos. E por mais que nós nos esmeremos para amar as pessoas, nós vamos fazê-lo sempre com deficiência, com imperfeição, porque nós somos imperfeitos, diferentemente de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, eu até discordo dessa escrita da camisa do Radical, já falei isso em várias oportunidades para várias pessoas, né? Nós não amamos com o amor de Cristo, a semelhança do amor de Cristo. Porque o amor de Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Nós somos extremamente imperfeitos. Um dos textos que retrata, na verdade, de forma muito clara, essa verdade do amor de Deus, é em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, em síntese diz assim:
o texto lá em Romanos 5, 7, 8, em síntese, o que está lá é possível, há uma possibilidade muito remota, mas há, de que alguém tenha a ousadia de morrer pelo bom, por alguém que é bom, por alguém que é legal, que é maravilhoso. Mas aí o complemento do texto diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ruins, perversos, malvados, intolerantes, defeituosos, ingratos, que é o que nós somos. Ele prova o seu amor para conosco, porque Ele morreu por nós. Mas não morreu por pessoas boas, não. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E diante desse tema fantástico, eu gostaria, meus queridos e amados irmãos, sugerir um subtema para a nossa reflexão nesta noite. Eu queria falar sobre evidências de que Ele, Deus, Pai, nos amou primeiro. De que a Trindade nos amou primeiro. Eu queria mostrar algumas evidências. É claro que eu não vou conseguir mostrar todas as evidências, porque elas são imensuráveis, elas são indizíveis. Mas eu queria mostrar algumas que o Senhor colocou no meu coração e eu queria repassar para os irmãos nesta noite, nesta oportunidade. A primeira evidência de que Ele nos amou primeiro está justamente na criação do universo. Quando a gente olha para o universo, se nós pararmos, refletirmos em todo o universo, a gente vai ver ali, implícito, a gente vai ver nessa perfeição do universo, no sistema solar, em todo o cosmos, nós vamos perceber que está ali o amor de Deus para conosco antes mesmo de sermos criados. Essa observação do universo, com essa observação, nós veremos que todo o cosmos conspira favoravelmente para o homem, para a humanidade, para o planeta Terra. E quem está neste planeta, no planeta Terra? Nós, os homens. Então a gente vai ver que todo o universo conspira favoravelmente para a Terra e, consequentemente, para o homem, para nós. Não é isso? Para o ser humano. O ser humano, a Terra nos beneficia, ou melhor, a Terra é beneficiada de forma direta ou indireta por todo o sistema solar. Todas as coisas foram criadas por Deus e todas as coisas convergem para o ser humano. O foco de Deus sempre foi e sempre será o ser humano. Isso desde o princípio. Tudo quanto Deus faz, tudo quanto Deus realizou, tudo quanto Deus realiza, tem como foco você, tem como foco a mim. O amor de Deus está implícito em todas essas coisas que convergem para o benefício do próprio homem. Por isso eu digo que o foco de Deus sempre foi e sempre será a humanidade. Imaginemos a grandeza do universo, meus amados irmãos, e reflitamos que o Senhor fez tudo isso, toda essa complexidade, para de alguma forma nos beneficiar. Essa evidência já seria uma forma grandiosa de mostrarmos o quanto Deus nos ama e que de fato Ele nos amou primeiro. O amor de Deus para conosco antes mesmo de sermos criados.
E isso é fato. De fato, o amor de Deus é imensurável. Então eu queria que você, nesse primeiro momento, meu querido e amado irmão, amigo, pensasse nesse amor de Deus, que fica evidenciado nessas nossas primeiras palavras, em todas as coisas que foram criadas. O oxigênio, a água, os mares, os rios, as cachoeiras, a beleza da natureza, os pássaros, todos os animais, tudo isso foi criado visando o bem-estar, visando a paz, a alegria, visando suprir todas as nossas necessidades. O universo é uma grande demonstração do amor de Deus e de que Ele nos amou primeiro. A segunda coisa que eu gostaria que nós pensássemos com base nesse tema é evidências de que Ele nos amou primeiro. Primeiro foi de fato a criação do universo. A outra coisa que nós gostaríamos de estar refletindo com os amigos, com os irmãos, com a igreja, com todos que estão ao alcance da nossa voz por esse vídeo, é que a forma carinhosa e benevolente como tratou o ser humano após o pecado. Quando nós nos reportamos para a palavra de Deus, e sobretudo lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver lá, muito claro do carinho, da benignidade de Deus para com o homem que Ele criou. E essa é uma outra evidência infinita, grandiosa, de como Deus nos ama. E reportando-nos para o evento da desobediência, como nós falamos aqui, veremos um ser humano tremendamente ingrato. A gente vai ver isso em nós, representado lá por Adão e por Eva. Seres ingratos, desobedientes, sem nenhuma afeição, sem nenhum reconhecimento de tudo que Deus realizará em favor de nós mesmos. Já naquele momento da sua existência, lá no início da criação, Adão e Eva, eles preferiram dar ouvido ao inimigo, que dissera que Deus era mentiroso e egoísta, do que confiar e obedecer em algo muito simples, obedecer a Deus a partir de um ato muito simples, porque é assim que Deus faz. Deus facilita-nos para nos beneficiar. Deus faz tudo para que nós tenhamos a facilidade de viver em comunhão com Ele. Então Deus deixou tudo para a humanidade. O homem não tinha necessidade de nada, porque tudo estava ali entregue nas mãos do ser humano. Mas Ele dissera ao homem e à mulher: poderás tocar em tudo que está aqui. Tudo é seu. Tudo foi feito para que você administre, tome conta, guarde, usufrua, se beneficie. Eu só quero uma coisa. Eu só quero um ato de obediência seu. Não toque na árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Nela você não deve tocar. E para te ajudar ainda a me obedecer, eu vou dizer uma coisa. Não toque nela, porque se você tocar, você certamente morrerá. Deus criou um decreto proibitivo com pena de morte eterna, morte espiritual, que é algo que eu gostaria de acrescentar sempre que eu posso, eu digo isso. Essa morte pela desobediência do homem em relação a Deus
ao tocar na árvore da ciência do bem e do mal, não foi um decreto para a morte física, não, foi morte espiritual, morte pela qual Jesus veio morrer depois e ressuscitar. Deus falou para o homem: olha, não toque nessa árvore, você tem tudo em suas mãos, você não precisa dessa árvore, eu quero apenas um gesto de obediência de vocês, não toque nessa árvore. E para ajudá-lo, eu vou dizer que no dia que você tocar, eu estabeleço esse decreto de morte, para que vocês, ao lembrar desse decreto, continue sendo obediente a mim. Mas o ser humano preferiu dar ouvido ao inimigo, quando disse para Eva, disse para Adão: Deus é mentiroso, que nada, vai morrer não. Você tocar nessa árvore, simplesmente você vai ser igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele, então por isso que ele falou para não tocar. Não acredite nesse Deus não, acredite em mim. O inimigo falou isso. E essa ingratidão aconteceu. E por essa ingratidão o homem recebeu a dura pena de morte, porque Deus decretou isso. No dia que tocar, certamente morrerá. E no momento que o homem tocou, ele morreu espiritualmente, perdeu a condição de viver com Deus eternamente, perdeu a oportunidade de viver na presença eterna de Deus, perdeu o bem que o ser humano mais necessita, é de estar em comunhão com o Pai, com Deus, com a Trindade. E naquele momento o ser humano pecou em Adão. Mas Deus mostra o seu amor, mostra que Ele nos amou primeiro, que não obstante essa desobediência, não obstante essa ingratidão lá no Jardim do Éden, Ele buscou esse homem. Adão, onde você estás? Ele sabia. E Adão achou que pudesse esconder-se de Deus. Ele procurou o ser humano. Eu queria dizer uma coisa a você nessa noite: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Por mais que você seja ingrato, por mais que você seja rebelde, por mais que você seja desobediente, por mais que você o despreze, Ele não desiste de você. Adão e Eva cometeram esse ato e Deus foi em busca desses dois ingratos. Procurou: onde estás? Há uma outra situação também no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, diz lá que Deus fez roupas de pele e cobriu tanto Adão quanto a Eva. Imagine Deus fazendo aquelas roupas de pele, já que eles estavam apenas com roupas de folha, provavelmente muito desconfortável, muito mal feitas. E Deus olhou para o homem. Lê lá no versículo 21 do capítulo 3. Deus fez roupas de pele. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Fez roupas de pele e cobriu a nudez de Adão e Eva de uma forma fantástica. Mas não somente isso, meus queridos e amados irmãos. A gente vai ver ainda nesse capítulo 3, mesmo depois do decreto, mesmo depois do pecado, mesmo depois da ingratidão, Deus não apenas o cobriu com roupas de pele, não apenas o buscou, não apenas o procurou, não apenas o cobriu, mas Deus também decretou de forma definitiva. Leia lá. Deus decretou de forma definitiva a destruição do inimigo e o triunfo do homem sobre o pecado a partir de Cristo, que nasceria da mulher, para, de uma vez por toda,
pela eternidade, viver na sua presença gloriosa. Observamos o Deus glorioso demonstrando o seu grande amor por nós, mesmo com um decreto de separação eterna do ser humano, que Ele tanto ama. Imaginemos sermos separados definitivamente de alguém que amamos, sem nenhuma possibilidade de reencontrarmos. Esta é a realidade para aqueles que perdem seus entes queridos sem Jesus. Jamais irão vê-los novamente. Jamais terá a oportunidade de revê-los. Diante de um quadro tão adverso, Deus nos amou. Ao longo da história humana, mesmo antes da vinda de Cristo, o Senhor vem dando provas eternas do quanto Ele nos ama, com misericórdia sem fim. O fato de você estar aqui me assistindo nesta noite reflete o amor de Deus, a misericórdia dele sobre a sua vida. A oportunidade que Ele está dando de você ouvir essas mensagens, essa palavra que é dele para você, para que você seja alertado a entender o quanto Ele te ama, porque nós sabemos que Deus nos ama, mas às vezes praticamos, fazemos, vivemos determinadas situações que dá a entender que Deus para nós não representa nada. Mas a misericórdia de Deus faz com que você ouça essa palavra para te alertar o quanto Ele te ama e o quanto Ele continuará te amando, e o quanto Ele irá fazer para que você seja feliz, para que você tenha paz, para que você, sobretudo, tenha vida. Ao longo da nossa existência, ao longo da existência do homem, mesmo antes da vinda de Cristo, o Senhor vem dando provas eternas do quanto Ele nos ama com suas misericórdias sem fim. Eu gosto muito de um texto bíblico que está na segunda carta do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, me perdoe. Segunda carta, o capítulo é o capítulo 3, na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu estou pegando minha Bíblia aqui para ler. Eu vou ler 2 versículos da carta, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, me perdoe, capítulo 3, 9 e 10, que nós lemos lá o que está escrito, que diz assim, olha só, eu vou ler só esses 2 versículos, o texto é maravilhoso, que fala da volta de Jesus, diz assim, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O amor de Deus é grandioso, meus amados irmãos. O amor de Deus é grandioso, meus amigos. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, você precisa fazê-lo nesta hora, porque se você está ainda aí, se você ainda existe fisicamente, é porque você está tendo a oportunidade dada por esse Deus tão misericordioso e longânimo para que você mude o quadro da sua história espiritual e se converta, e se arrependa e aceite Jesus como Salvador. De fato, Deus nos amou primeiro. E a maior de todas as evidências desse amor, eu diria, finalizando a nossa palavra nesta oportunidade, que está na vida, morte e ressurreição de Cristo por nós. A grande evidência de que Ele nos amou primeiro, de que Ele nos ama, está na vinda, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo por nós.
Só a vinda de Cristo a esse mundo já se constitui um grande sacrifício. Cristo estava lá na sua glória e decidiu descer a esse mundo nojento que nós amamos em função de sermos pecadores. Amamos esse mundo, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós temos tudo a ver com esse mundo. Por isso nós amamos esse mundo. Isso é a verdade. E a verdade precisa ser dita. Nós amamos esse mundo porque como esse mundo é nojento, porque nós o tornamos nojento pelo pecado. Nós também somos nojentos por causa dos nossos pecados. E por isso nós amamos esse mundo. Esse mundo nojento. O Senhor desceu da sua glória. Desceu lá da sua santidade, do seu trono de glória, dos céus, e veio a esse mundo, decidiu descer a esse mundo, em função da nossa vida. Esse mundo imundo, desprezível, degradante, efêmero, corrompido, porque o homem, em função do pecado, arrasou e continua destroçando essa obra perfeita de Deus por causa do seu pecado. Seres humanos sem amor, sem compaixão, egoístas, falsos, impiedosos. Foi a esse mundo vil que diz lá, Cristo decidiu vir por uma razão: salvar da perdição eterna decretada lá no jardim do Éden, o homem. E aí ele diz lá em Lucas 10:19: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. A vinda de Jesus a esse mundo já foi uma prova do seu grande amor. A vida de Cristo é uma grande prova desse amor. A vida de Cristo, a gente vai ver lá um relacionamento amorável com o ser humano. Cristo que curou doentes, cegos, aleijados, leprosos. Crente que restaurou vidas de prostitutas, adúlteras, de ladrão, de homens maus, perversos. Ele mudou a história dessa turma, dessa gente toda, mudou a minha história, mudou a sua história e quer mudar a história de tantos outros que ainda não experimentaram e não querem experimentar esse grande amor. A vida de Cristo é uma demonstração, o que ele fez enquanto esteve aqui entre os homens. Isso é uma demonstração do seu grande amor. Tudo quanto ele passou, o sacrifício, as humilhações que não havia necessidade por ele ser quem ele é o Deus entre os homens, o Emanuel. E aqui ele foi cuspido, aqui ele foi questionado. Isso sem falar na caminhada com a cruz, naquela via dolorosa, carregando a cruz, tudo por amor a mim e a você. Então a vida dele aqui entre nós é uma grande demonstração de que ele nos amou primeiro. Mas não apenas a vida. Eu queria dizer também que o sacrifício, a morte, a forma como ele morreu por nós. Diz a Bíblia que a morte de cruz é uma morte degradante. A morte de cruz foi preparada para o pior tipo de pessoa. E foi essa morte que ele teve, morte de cruz. Onde os cravos penetraram a sua pele,
doloroso. E ele disse ao Pai por aqueles que o feriam, aqueles que tentavam humilhá-lo: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus nos amou primeiro, meus irmãos, com amor imensurável, um amor incomparável, um amor inexplicável, um amor perfeito. É de fato o ágape, o amor de Deus. E a sua ressurreição selou todos aqueles que crerem nele, selou a nossa ressurreição. Lembra que eu falei que o homem morreu lá no Éden? Toda a humanidade morreu em função dos seus pecados, do seu pecado. O pecado het e não avon. Está lá, foi lá. Jesus ressuscitou para que nós também tivéssemos condições de ressuscitar. E nós que somos os ressuscitados, os ressurretos em Cristo Jesus, porque cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo disse, a palavra está dizendo: quem crer nele não é condenado. Não é condenado, basta crer. Diz lá: mas quem não crer já está condenado, mas quem crer não é condenado. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: aqueles que estão, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele fez isso para nos livrar de uma condenação, é o nosso perfeito advogado. Ele cumpriu a pena que cabia-nos para nos fazer viver. Me perdoe o tempo, mas eu concluo dizendo: se você ainda não experimentou esse amor, ainda não enxergou esse amor, a maior prova que você pode dar, o melhor reconhecimento que você pode dar a esse amor que Deus tem tido por você ao longo da sua existência, é entregar o seu coração para Jesus. E com essa entrega você terá o maior benefício que alguém possa imaginar, que é o benefício da vida eterna em Cristo Jesus. Agora eu queria também ultimar as minhas palavras dizendo para a igreja: já que nós demos a maior demonstração do reconhecimento desse amor, que é aceitando como Salvador, vivendo em graça, debaixo dos cuidados do Senhor, com a certeza da salvação, a melhor prova para Ele de amor é você fazer chegar às outras pessoas que Ele as ama. É pregar o Evangelho. É fazer com que esta palavra salvadora, é fazer com que o entendimento de que Ele nos amou primeiro chegue aos lugares mais longínquos da nossa pátria. E pelo que eu entendo, a Junta de Missões Nacionais administra esse processo. A Junta de Missões Nacionais, através do povo de Deus, do povo batista, quer fazer com que esta palavra, essa mensagem de amor, de que Jesus nos amou primeiro, chegue nos mais distantes lugares do nosso país. Pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra de salvação, pela palavra da esperança, pela palavra de esperança, por essa palavra demonstrando o grande amor de Cristo por ela. Há muitas pessoas que não se acham amadas, há muitas pessoas que se acham desprezíveis, não conhecem o amor de Cristo, precisa conhecer através de você, através da igreja, através de mim. Precisamos cumprir essa missão que Jesus nos deu a partir do momento que nós experimentamos esse amor, a missão de ir pregar o Evangelho em todo lugar. Que Deus nos abençoe, que possamos transmitir essa mensagem de salvação, essa mensagem do grande amor de Jesus por nós, que possamos transmitir. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Que Deus a todos nós abençoe e que nos fortaleça nele, para que possamos ter desprendimento
para pregar o Evangelho em todos os lugares.